Oi, Ricardo, tudo bem com você? É um prazer te receber. Oi, prazer é meu estar aqui com vocês e os seus ouvintes. Olha só, o Ricardo, junto com um grupo de brasileiros, eles vão ao Chile, dia 7 agora, para participar dos 50 anos não é uma celebração, eu tenho dito isso aqui, é um chamamento à memória dos 50 anos do golpe no Chile. Dia 11 de setembro de 1973, o Chile sofreu um golpe, o Salvador Allende, presidente eleito, foi assassinado e um período muito sombrio começou no país, né? Então, esse grupo de brasileiros vão até o Chile neste momento para participar de um ato, Ricardo. Conta mais pra gente. Então, a ideia surgiu de uma conversa de bar entre alguns amigos, todos eles já senhores de idade, mas que estavam no Chile naquela época e que sofreram os efeitos do golpe de alguma maneira. Alguns foram presos, como eu, outros foram exilados, outros fugiram para outros países, né? E nós, de repente, alguém falou, pô, vocês se deram conta que faz 50 anos que isso aconteceu? E disse, puxa vida, como o tempo passa, né? E aí eu falei o seguinte, eu disse, pô, eu queria estar lá agora esse ano. Por quê? Porque nós sabíamos que todos os anos havia uma manifestação no Estádio Nacional de protesto contra o regime do Pinochet, a chamada Velaton, porque é uma manifestação político-cultural realizada no fim da tarde, à luz de velas, etc. Parece que é algo muito bonito, eu nunca participei, né? E aí surgiu a ideia, vamos. Então, resolvemos amigos que a gente sabia que tinham estado no Chile nas mesmas circunstâncias e na mesma época. E a coisa começou a crescer. Redigimos um manifesto que chama Viva Chile e que acabou dando o nome ao nosso grupo, né, porque não tinha nome, né, e em que a gente, de um lado, a gente resgata o período que nós tivemos lá de acolheta, né, pelo governo chileno, pela população do Chile, que nos acolheu muito bem, e depois a mudança que teve com o golpe e o ódio e o ressentimento e as perseguições que nós sofremos, né? Vale a pena dizer que naquele momento do golpe, nós éramos cerca de 4.000 brasileiros refugiados no Chile. Nós não temos o número preciso, até porque nenhum de nós ia até a embaixada se registrar. A embaixada jogava pró-direita, né? Mas essa é a estimativa, 4.000 brasileiros, né? E aí nós começamos a ir atrás, a coisa foi crescendo, fizemos um manifesto, o manifesto foi ganhando adesões, né? E aí nós resolvemos fazer uma caravana para ir ao Chile. Então, hoje, nós estamos na seguinte situação, o manifesto tem 4.700 assinantes, sendo de salientar que nós não pedimos assinatura em geral de quem era contra o governo Pinochet, quem era contra os fascismos no Chile. Nós nos dirigimos àqueles que foram vítimas diretas, né? Então, nesses 470 assinantes, nós temos muitos, porque é bom lembrar, fazem 50 anos, né? Então, muita gente morreu nesse período. Então, muitos daqueles que estavam lá, né, eu vou citar, por exemplo, o Paulo Freire, o Francisco Verfort, né, faleceram. Mas nós estamos considerando aí também a participação de descendentes, seja de filhos, seja de netos, seja de viúvas e viúvos, né, e que muitos deles integrarão a nossa comitiva. E a comitiva propriamente dita, nós estamos com 130 e poucos inscritos que irão até o Chile para participar das manifestações.
né? Evidentemente que há que se levar em conta que faz 50 anos. Então, quem tinha 20 anos naquela época, hoje tem 70, né? Eu, por exemplo, tinha 24, hoje eu tenho 74. Então, nesse período, muita gente faleceu, né? Nós fizemos até uma relação de gente que passou pelo Chile e que faleceu nesse período. Deu quase 300 pessoas, né? Mas estarão presentes através dos seus filhos, descendentes, etc. Então, a ideia é essa. Nós não somos patrocinados por ninguém. Nós somos uma ação entre amigos. Ou seja, não há por trás de nós nenhum partido, nenhum sindicato, nenhuma ONG. É uma ação entre amigos que se organizou para estar presente num evento que nós achamos fundamental do ponto de vista da recuperação da memória de um momento histórico extremamente importante da história da América Latina e também do Brasil. Ricardo, o Chile, neste momento, tem como presidente Boric, né? E ele anunciou bem recentemente, inclusive, que vai criar, né, uma comissão para buscar desaparecidos políticos, para se saber mais sobre o que aconteceu nesse período. Como que você vê isso? Porque aqui no Brasil a gente teve a Comissão da Verdade, no governo Dilma, essa comissão conseguiu avançar um tanto quanto nas investigações, mas foi paralisada, e então a gente entrou naquelas trevas que foram o governo Bolsonaro, né? Mas ainda fica faltando aqui para o nosso país, talvez, discutir mais o que foi esse período de regime militar aqui no nosso país. O Chile agora parece que vai voltar a fazer isso. Você acredita que é importante viver esse momento, celebrar esses 50 anos, investigar, discutir, rememorar, chamar à memória o que foi esse período? Eu acho fundamental. E eu acho que nós estamos muito atrasados com relação aos nossos países vizinhos, porque houve ditaduras militares, não só no Chile, mas também na Argentina, no Uruguai e no Brasil, simultaneamente, no mesmo período, e no Paraguai, né? E o Brasil é o país que menos avançou na apuração e na punição dos torturadores. Na Argentina, nós temos generais responsáveis por crimes que estão presos há dezenas de anos. E essa decisão do Chile da semana passada, do presidente Boric, eu não sei se todos se deram conta, levou inclusive a que um dos incriminados, um general que comandou a chamada Caravana da Morte, ele foi condenado a 25 anos de prisão, e ele já tinha 80 e tantos anos, ele se suicidou, né? Então, a punição foi brava. Mais que isso, em todos esses países, há memoriais muito importantes e muito bem construídos que resgatam essa história. Muito mais que no Brasil. Nós temos aqui o memorial lá que é onde era o arquivo do DOPS, né, lá no centro da cidade, aqui em São Paulo, mas que é um pequeno acervo, né? Esses países têm memoriais assim gigantescos que resgatam. Na Argentina, por exemplo, tem o nome de cada um dos 30 mil assassinados ou desaparecidos pela ditadura estampado nas ruas. Você anda numa calçada, não só em Buenos Aires, como no interior, e de repente você vê uma inscrição, fulano de tal, nascido em tal, falecido em tal, né, que é um desaparecido ou um morto daquela cidade. Nós não temos nada parecido com isso, então nós estamos a dever. Eu acho que a Comissão da Verdade fez um trabalho, iniciou um trabalho importante no Brasil, mas muito aquém do que foi feito nos outros países, né? Eu acho que isso tem que ser retomado, e eu acho que não é à toa que a ultradireita fascista no Brasil, bolsonarista, avançou tanto como avançou, porque também, em parte,
porque nós não fizemos esse trabalho de revelar os seus crimes, de revelar o seu passado, as suas vinculações com a ditadura, com Ustra, com Fleury, etc. Eu acho que é uma falta que nós cometemos, e como toda falta que você comete, você depois sofre as consequências dessa lacuna.